celestial, ok? Pronto, tudo pronto agora para o estudo bíblico no rádio. Nós já estamos gravando também aqui, o curso bíblico Luz para os Gentios. O salmista no Salmo 119, ele diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E este é o objetivo do Ministério Cibernético Radiofônico, de estar sempre expondo a palavra da graça de Deus, de estar trazendo conhecimento aos amados e santos do Senhor, aos eleitos e escolhidos de Deus. Um abraço aí a nossa querida amiga Maria do Carmo, lá na cidade de Aguiar, né? Já está atenta aí nos estudos, ela que gosta muito de acompanhar nossa programação. Abraçando também a Érica lá em São Paulo, a Laércio Júnior, da Rádio Atalaia, lá em São Paulo, ok? A Carmen Zoraida, na Venezuela, a pastora Carmen Zoraida, e tantos outros que estão adentrando através da nossa plataforma, ok? É isto mesmo, um pouco com problemas, mas sendo contornados, ok? Às vezes também a internet ela não nos ajuda, tá bom? Bom, o tema de hoje, vamos ao nosso tema central de hoje: a falsidade do livre-arbítrio. Nós temos observado muitas vezes, no meio evangélico, sim, principalmente, a questão que vem desde a religião, a grande religião, sobre o tema livre-arbítrio. E hoje nós vamos discorrer justamente desse chamado livre-arbítrio, do qual a Bíblia, a palavra de Deus, ela não identifica livre-arbítrio, né? Porque Deus, ele é soberano, ele faz tudo o que lhe apraz. E nós temos um texto base aqui, um texto chamado texto áureo, né? Eu lembro muito bem na escola bíblica, quando desde o início, a gente na escola bíblica, com as lições, e esse texto principal eles davam o nome de o texto áureo, ou seja, o texto de ouro. E esse é de ouro mesmo, este é tremendo. Este aqui já vem identificando mesmo. Em Jeremias 10:23 está escrito: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha o dirigir seus passos. Observe mais uma vez esse texto, leia com atenção junto comigo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. É um texto que já identificou, né, que o chamado livre-arbítrio biblicamente não existe. Bom, mas você tem, Deus dá liberdade, disse aquilo tudo, sim, é óbvio. Eu chamo isto de vontade permissiva de Deus. Deus permite que muitas coisas aconteçam, mas está tudo dentro do controle dele. Vamos entender, né? Após um bom tempo de exposição da Bíblia, um pregador ele conclui o seu sermão dizendo aos seus ouvintes: agora são vocês que decidem. E já fiz a minha parte e Deus a sua. A decisão agora está com vocês. Se alguém pretende ser salvo, precisa aceitar Jesus. Quantos querem aceitar Jesus hoje? Amanhã pode ser muito tarde. Eis que a salvação está em suas mãos. Vocês podem decidir onde ficarão na eternidade, agora.
Quem quer Jesus? Levante uma das mãos, por favor. Este pregador inicia ou conclui seu sermão desta forma, né? E nós observamos que é um episódio que se repete em vários púlpitos de diversas comunidades evangélicas. Sempre está acontecendo, né? Agora, diante do que nós lemos, né? Será que o homem, após a queda de Adão, ainda detém o poder de decidir alguma coisa? Caberia ao homem determinar o seu caminho, de ele escolher, conforme este pregador e tantos outros? Eu também, quando não conhecia a palavra da graça de Deus, o Evangelho, eu também falava assim. Mas por isso que eu digo que nós devemos sempre estar crescendo em graça e conhecimento do Senhor nosso Deus. Então, de acordo com Jeremias, né, está aí na sua telinha aí, você que está acompanhando através do Facebook e no YouTube, está aí na sua telinha aí, Jeremias 10 e 23, né? De acordo com esse texto aí, o homem não tem o poder de determinar o seu caminho, tampouco de dirigir os seus passos. Então essas afirmações, ela nos arremete a mais uma pergunta, repetir a pergunta, né? O homem tem livre arbítrio? Né? Nós vamos discorrer aqui nesse tema e nós precisamos entender primeiramente a história do livre-arbítrio do homem. Então nós precisamos ir mais adiante, né? Veja bem, segundo o dicionário de Aurélio, né? Livre-arbítrio é o poder que o homem possui de fazer escolhas, de tomar decisões no que tange ao futuro. E filosoficamente, livre-arbítrio é a possibilidade de exercer um poder sem outro motivo a não ser esse poder, ou seja, é a deliberação que depende só da vontade de quem resolve. Partindo desse princípio, poderíamos afirmar que o homem está mesmo no controle de sua vida. Bom, se tem livre-arbítrio, ele deveria estar no controle, né, da sua própria vida. Continuemos discorrendo aqui, mostrando aqui através desse pequeno estudo. Nós vamos à apostila, né? Vamos ler um pouco mais sobre a apostila e vamos trazer alguns versículos bíblicos aqui para que você, né, possa compreender. Eu aconselho que você, todas as quartas-feiras, ao ouvir nossa programação, tenha em mãos já a Bíblia para estar junto conosco, ok? Então a crença quase universal, não é universal porque muitos já entenderam que não existe, né? Então a crença quase universal em que o homem não está controlado nem pelo bem nem pelo mal, sendo ele o próprio Senhor de sua vida, constitui justamente o cerne deste ensinamento da doutrina do livre-arbítrio. Então, para se falar desse assunto dentro do conceito filosófico, o qual também foi assimilado dentro do pensamento teológico, não é fácil. Pode ter certeza, não é fácil. Mas é necessário, nós estamos aqui para isso. O programa, o Ministério Cibernético Radiofônico, né, tem esta missão de esclarecer, de trazer luz aqui ao seu coração, ao seu espírito. A Bíblia não menciona diretamente o homem como sendo um possuidor desse tipo de poder. Entretanto, a história da origem do homem fornece informações que podemos chegar a uma conclusão sobre este assunto considerado por muitos polêmicos, né? Por muitos polêmicos. E é através da Bíblia que nós vamos trazer as respostas
a esta pergunta que eu já fiz várias vezes, o homem tem livre-arbítrio? Primeiro, estamos entendendo o que é livre-arbítrio, né? Então, vamos observar através, né, da Bíblia o livre-arbítrio antes da queda. Então, sabemos que houve na história da humanidade uma queda, né? Está em Gênesis 2, 15 e 17. Então a Bíblia ela permite que falemos de liberdade, sim, porém dentro do seu próprio conceito. O conceito de liberdade biblicamente falando. Antes da queda de Adão, nós podemos enxergar livre, podemos enxergá-lo, ou seja, vê-lo livre, né? Isto é, a sua vontade não estava inclinada ou forçada para o bem ou para o mal, podendo assim fazer escolhas e tomar decisões, como assim o mesmo o fez. Vamos lá em Gênesis 2 e 15 e 17 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha bem, vamos ler o texto com cuidado. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Estava já, né, com uma missão. Porém, ele deu esta ordem. Bom, se alguém dá uma ordem, já subentende-se que aquele que a recebeu, ele não tem este completo livre arbítrio, né? Porque esta ordem ela vem com alguns detalhes, é uma ordem. E veja o que disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas se tem um porém aí, né? Mas se da árvore, deixa eu baixar mais um pouco, esse fundo musical está um pouco alto. Ok. Mas se da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tinha aqui um porém, como eu falei. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era para comer. Ele não tinha esse livre arbítrio de comer esta árvore, né? Houve uma ordem de Deus ao próprio homem. Mesmo aparentemente ele tendo a liberdade. Bom, aí ele vai e usa, né, esta liberdade, este livre arbítrio antes da queda. Então, esse registro aqui deixa óbvio que o homem ainda em estado de pureza e santidade perdão, podia, embora não devesse, tomar decisões contrárias à vontade moral de Deus. Porém, Deus não propôs ao homem uma escolha. Ele deu uma ordem, conforme nós vimos no texto. Não houve da parte de Deus uma tentativa de persuasão para que o homem se posicionasse em uma eventual escolha. A razão é simples. Deus já sabe o que é bom para o homem, e para mantê-lo a salvo, ele impôs limites, sim. Então esta percepção nos faz ver que o homem não foi criado para fazer escolhas e se arriscar em aventuras neste livre-arbítrio tão pregado por aí, mas ele foi projetado para obedecer.
E quando somos projetados a obedecer, antecede-se a uma ordem, e esta ordem é divina, pelo qual nós estamos no assunto aqui, ok? Então, a liberdade de Adão, ela não estava dentro de um escopo onde tinha o poder de decidir o curso final, né, de sua existência na eternidade. Ele não dispunha assim do poder de decidir entre ser filho de Deus ou filho do diabo, entre o céu e o inferno. Sabemos que a experiência, que não é normal, se afirma que os filhos escolhem os pais. Além disso, Adão já é mencionado como filho de Deus em Lucas 3:38. Ou seja, não são os filhos que escolhem os pais, né? E mesmo após o pecado, aqueles que morreram espiritualmente, eles receberão o Espírito de Deus exatamente pelo fato de serem filhos. Então, conforme Gálatas 4, 5 e 6 diz que a adoção é uma reconciliação para os filhos de Deus. Compreendemos agora essa extensão deste amor, do amor divino, do amor de Deus para com a liberdade dos seus filhos. Vamos considerar o fato de que o amor de Deus pelos seus filhos é eterno. Consideremos Jeremias 31:3. Então, sendo impossível haver qualquer obstáculo que obstrua a sua relação com o mesmo. Romanos 35:39. Vamos ver Romanos aqui. Vamos ver Romanos 35:39. Vamos buscar aqui para que possamos entender melhor. Você que acompanha o estudo bíblico no rádio nesta noite, nós vamos agora a Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, vendo aqui o capítulo 8, o versículo 35 e 39. Capítulo 8, 35 e 39. Vamos ler. Lendo, a gente vai ter a melhor compreensão aqui, né? Não podemos estar falando sem um respaldo bíblico, né? Questão esta de um assunto bastante polêmico para alguns, né? Então vamos ver aqui Romanos 8, 35 até o 39. Diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Tremendo este amor, né? Maravilhoso este amor de Deus. Essa extensão deste amor de Deus para com a liberdade dos seus filhos, ela é eterna, né? Está aqui. Então ele não poderia conceder uma liberdade, esse livre-arbítrio, de afastá-lo eternamente, de tomar uma decisão de deixar de ser filho, porque uma vez filho, filho para sempre, né? Ele não tinha como, né? Não poderia de forma alguma conceder este livre-arbítrio, essa liberdade de que seus filhos pudessem afastar-se dele.
evidentemente eternamente de sua comunhão, né? Então, então seria razoável, justamente depois que nós vimos esse texto aqui, seria razoável dizer que Deus continuaria amando eternamente alguns de seus filhos que optassem pelo inferno, ou seja, que escolhessem, eles tivessem o direito de escolher o inferno, como aquele pregador que nós iniciamos o estudo terminou o seu discurso, né? E como tantos e tantos outros pregadores ainda continuam com o discurso condenatório nas igrejas e de medo, além de medo, condenatório, né? Precisamos desta palavra, precisamos que o Evangelho da graça de Deus chegue aos filhos de Deus para que eles sejam realmente libertos da mente, né? Para que eles compreendam que eles são filhos, que eles são salvos e que o amor de Deus é imensurável. Continuando vendo essa questão do amor de Deus, então que tipo de amor seria esse que não conseguiu livrá-los da perdição eterna? E por que Deus daria esse tipo de liberdade aos seus filhos, esse tipo de livre-arbítrio, sabendo que de antemão que alguns deles terminariam eternamente perdidos? Poderia um filho de Deus no lago do fogo estar consolado, né? Saber que o amor de Deus por ele é eterno? Haveria consolação? Qual seria a vantagem desse tipo de amor, né? Você compraria um carro para o seu filho se soubesse antecipadamente que ele seria morto ao dirigi-lo? Bom, se tudo isso pode ser considerado, então o amor de Deus para com seus filhos não é eterno. Neste caso, a Bíblia não nos ajuda muito, né? Se esta for a compreensão. Observemos que esta doutrina falsa do livre-arbítrio, ela teve influência, sim, ela teve influência filosófica no seu conceito, né? Então a ideia de que Deus concedeu aos homens o poder de decidir o seu destino final na eternidade, ela não se encontra definido nas Escrituras. O conceito ele se tornou teológico, mas veio copiado da filosofia. O próprio homem foi quem entendeu dessa forma, contrariando a tradição. Um estudo cuidadoso de toda a Bíblia, ele mostra que o homem, conquanto tivesse o poder de obedecer ou desobedecer a Deus, isso não implicaria a sua perdição eterna, permanentemente, pois todo o propósito de Deus estava sob o seu próprio controle, né? Então Deus perderia o controle. Esse propósito estaria no homem. A influência foi tremenda, né? Foi tremenda a influência filosófica nesse conceito do livre-arbítrio. Procuremos compreender mais ainda, né? Ao conceder liberdade ao homem de poder desobedecê-lo, Deus também contemplou a sua queda. Por ser criado o filho, Adão ele precisava ser ressuscitado, resgatado do seu pecado. Alguém na mesma condição dele, anterior ao pecado, deveria substituí-lo em seu estado de pecado. Aí entra o segundo Adão, do qual a Bíblia fala, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, né? E é onde se fala sobre o segundo Adão. Em 1 Coríntios 15, 45. Que foi morto desde a fundação do mundo, com esse cordeiro, em Apocalipse 13, 8, e entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, conforme Atos 2 e 23, é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele consumou historicamente tudo aquilo que estava determinado para o resgate do homem, para o resgate do eleito, do Filho de Deus. A liberdade adâmica na qual
concedida antes do pecado, ela só pode ser observada na existência do próprio Adão, e não agora, né? Ou seja, antes da sua morte espiritual. Porém, atualmente, nenhum homem possui tal liberdade. Nós podemos ver justamente esse estado do livre-arbítrio. Agora nós vamos ver esse estado do livre-arbítrio após a queda de Adão. Vamos entender melhor, né? Antes ele teve aparentemente um livre-arbítrio. Quando ele usou este livre-arbítrio, o que foi que aconteceu? Né? Sabemos que ele foi destituído da glória de Deus. E houve a morte espiritual, ou seja, o afastamento da comunhão com Deus. Após a queda, o homem ele vem e ele recebe a punição, né? Ele recebe. Por quê? Porque ele usou o livre-arbítrio para o mal, né? Então, ele morreu para Deus. Ele se tornou um transgressor, um pecador praticante. De livre que era no jardim do Éden, lá com Deus, ele passou a ser escravo do seu próprio pecado. Por quê? Está escrito em João 8,34: todo que comete pecado é escravo do pecado. O Romanos 3,23 diz que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão, como cabeça da raça humana, ele tomou uma decisão que representou a decisão de todos os homens. Então nenhum homem depois de Adão escolhe nascer pecador. No entanto, isto se tornou um fato, né, marcante para a natureza humana, conforme Romanos 5,12. O homem ele passou a ser descrito como alguém que tem um coração continuamente mau e corrupto, Gênesis 6,5, Jeremias 17,9. Ele é visto agora como um inimigo de Deus por causa de suas obras malignas, Romanos 8, 6 e 8. Nós vemos aí Colossenses 1:21. Ele passa a ser agora um cego espiritual, né? Então ele não pôde buscar por si mesmo, ele nem pode buscar por si mesmo só a Deus. E está com a vontade cativa por Satanás. Nós vemos os textos bíblicos aí, né? Podemos observar aqui. Vamos à leitura de alguns textos bíblicos aí que nos mostra justamente esta condição deste homem agora, depois que usou o seu livre-arbítrio lá no jardim do Éden, né? Observamos aí esta condição deste cego espiritual. Vamos a 2 Coríntios 4, 3 e 4, que aqui nos diz, vamos lá para a carta, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 3 e 4. Vamos lá, né? Capítulo 4, versículos 3 e 4 de 2 Coríntios. E assim vamos estar compreendendo melhor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tremendo, hein? Que maravilha. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas com certeza para o eleito e escolhido, esta luz ela brilha, ela raia, ela aparece, ela ilumina todo o ser quando você ouve o evangelho da graça de Deus.
quando você compreende este Evangelho. Então o homem ficou nesta condição, né? Agora inimigo de Deus, obras, né, contrárias à de Deus, cego espiritualmente, não tendo comunhão com Deus. Esse quadro que a Bíblia ela descreve, né, sobre o atual arbítrio do homem. Poderia alguém com um coração corrupto, escravo de Satanás, inimigo de Deus e cego, ser considerado como quem tem livre-arbítrio? É óbvio que não, né? Está preso, né? Então, como além disso, como se tudo não bastasse, ainda é descrito como um ser morto. Efésios 2:1 diz que está mortos em delitos e pecados, né? Então o morto teria livre-arbítrio? O livre-arbítrio para decidir o que já todos nascem debaixo dessa sentença de condenação? Está escrito Romanos 8, 5 e 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, né? Então veio o juízo para todos os homens. E observemos que todos esses textos aqui, eles mostram a total depravação humana, constando provas irrefutáveis de que o homem não detém mais este livre-arbítrio. É óbvio que se detesse esse livre-arbítrio, ele ia, né, se conhecedor do bem e do mal, não estivesse morto, ele iria optar pelo bem, né? E nunca pelo mal, nunca pelo inferno, é óbvio, né? Então, como no princípio, antes da queda, a vontade do homem, ela nasce escravizada, né? Então somente Deus, somente a intervenção de Deus é que vai poder redirecionar esse senso, esse entendimento a uma reconciliação com o seu Criador. Somente mesmo. Estamos chegando ao final desse estudo, ok? Bom, se Deus não se mover no homem, se revelando para ele vai continuar morto e impossibilitado de perceber a vida eterna. É isto que falta. Perceber de que ele tem vida eterna, de que perceber e entender aquela obra na cruz do Calvário por nós. O livre-arbítrio é uma prerrogativa de Deus e não do homem. Deus sim tem um livre-arbítrio, né? Ele é soberano, ele tem poder de decisão. O homem, ele já teve, né, sua vez na história. Nós falamos já desde Gênesis, fracassou, né? Então, como muitos, e nós iniciamos esse estudo com aquele texto, com aquele exemplo do pregador, e que hoje tem muitos assim, falando da mesma forma que ele, sobre a salvação, que o homem é que tem o poder de decidir se ele é salvo ou não, se ele quer ser salvo ou não, etc. Isso não é bíblico, porque a salvação é um dom de Deus, conforme Efésios 2:8, que diz: isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Livre-arbítrio tem que ter a obra, né? Não, mas ele morto em pecado e delito, ele não tem este poder, ele não tem poder de decisão. É necessário a intervenção divina. Efésios 2:8 diz que isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, este dom Deus está concedendo a quem Ele quer. Dizer que o homem está decidindo alguma coisa no que diz respeito à eternidade
é o engano. O homem não decide. Ele já decidiu, ele já optou, ele já morreu. Foi a decisão dele, foi esta. Então somente Jesus pode ressuscitá-lo da morte. Ele está te ressuscitando agora neste momento. Ele está te dando vida. Ele está te dando entendimento nesta noite, através desse estudo. Pode ter certeza. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A decisão está com o segundo Adão. Com quem? Quem é esse segundo Adão? Jesus. Então todos os homens já nascem mortos para Deus e escravizados pelo pecado de Adão. Só serão livres se o segundo Adão, Jesus, os libertar. E ele já fez isso na cruz. Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa redenção. Ele já te libertou. Você precisa ter este conhecimento, que você foi perdoado. E é através da palavra, da graça de Deus, que você recebe este entendimento. Esta liberdade tão falada que os homens almejam só existe em Jesus. Uma vez que os homens não podem fazer nada para se salvarem de seus pecados, eles passam a depender totalmente da vontade de Deus. Romanos 9,16 diz: pois assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a sua misericórdia. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor nosso Deus. Tivemos aqui nesta quarta-feira, dando continuidade ao nosso estudo bíblico no rádio, do Conexão Internacional RSTG, com o tema A Falsidade do Livre-Arbítrio. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais um estudo, né, da graça de Deus. O Ministério Cibernético Radiofônico tem esta função, esta missão de anunciar o Evangelho da graça de Deus, atual e eterna aliança. Mas continua, o programa continua. Nós vamos ouvir música, canções que satisfaz o meu e o seu coração. 22:08, ok? Glórias a Deus. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos libertou, né? Nos libertou da condenação eterna. E podemos cantar, dizer que estamos livres em Cristo Jesus. Nada se compara ao amor, à graça e ao reino de nosso Pai, Ele nos deu por herança. Abençoado sou, predestinado sou, santificado sou em Deus. Sua graça me alcançou.